Olá, tudo bem? Meu nome é Ismael, sou psicólogo do Instituto Icunca. Nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do pânico. Vamos falar um pouco sobre o que é o transtorno do pânico, os sintomas. Vamos conversar um pouco, em rápidas palavras, sobre o transtorno do pânico, tá bom? Então vamos lá. O transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade que atinge aproximadamente 3% da população. Provoca grande sofrimento pessoal e impacto na vida diária dos pacientes. Então, o transtorno de pânico é algo que não tem muita incidência na população brasileira ou na população mundial. Mas aqueles que passam por esse transtorno, né, eles são prejudicados tanto na vida diária, né, na questão da sua rotina, no trabalho, em casa, familiar, todas as rotinas que ele passa têm impacto, né, nas suas rotinas e principalmente na questão da saúde física, né? São alguns sintomas que a gente vai falar daqui a pouco mais especificamente, tá bom? Segundo o DSM-4, que é um manual de diagnóstico que nós temos, que nós psicólogos e psiquiatras usamos, ele foi editado, foi lançado, esse DSM-4 em 1994. Ele fala um pouco sobre isso, sobre esses sintomas, né? Essa questão do transtorno do pânico. Ele diz que uma súbita sensação de intensa apreensão, medo ou terror em geral associado com sentimentos de desastres iminentes caracteriza um ataque de pânico. Então, para caracterizar, para dizer se é um ataque de pânico ou não, precisamos perceber ou identificar uma súbita sensação de intensa apreensão, ou seja, em tudo ele fica apreensivo, em tudo ele fica ligado, em tudo ele fica vigiando, não descansa, não relaxa, né? É apreensão, medo ou terror. O medo ele é algo exagerado, o terror também, né? Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre desastres iminentes, né? Sentimentos de desastres iminentes, ou seja, sentimento de que vai morrer, de que não vai dar certo, de que nada vai acontecer, de que não vai passar, de que sua vida vai acabar por ali mesmo, né? São sentimentos de desastres que a pessoa sente enquanto passa por um transtorno de pânico, né? A presença recorrente desses ataques e a preocupação sobre ataques futuros e suas consequências descreve essencialmente o transtorno do pânico, né? Quando esses ataques eles acontecem, quando a preocupação, né, sobre a recorrência desses ataques, porque como nós vamos ver mais à frente um pouco, o ataque de pânico, o transtorno de pânico, ele não tem cura, ele vai volta e meia sempre ocorrer. Então, por conta dessa preocupação, dessa presença recorrente desses ataques de pânico e suas consequências, né, que descrevem o transtorno do pânico. Os sintomas apresentados, vamos falar um pouco agora sobre alguns sintomas, né, que se apresentam diante do transtorno de pânico ou do ataque de pânico. Os sintomas apresentados durante este episódio são palpitações, que acontecem em 98% das pessoas, tontura acontece em 95% das pessoas, a sudorese acontece em 93% das pessoas, a dispneia acontece em 90% das pessoas, o medo de ficar louco ou perder o controle em 90% das pessoas e outros de menor incidência, como dor no peito, sensação de irrealidade, parestesias, arrepios, sensação de desmaio e tremor. O que é importante salientar e dizer é que para você ser diagnosticado com um transtorno de pânico é necessário que você tenha no mínimo ou pelo menos 4 desses sintomas. Se tiver só um sintoma de um de outro, 2 de um de outro, não quer dizer que você tenha transtorno de pânico ou tenha um ataque de pânico.
para ser diagnosticado com TP, com transtorno de pânico, é preciso perceber no mínimo 4 desses sintomas para você ser diagnosticado com transtorno de pânico, tá bom? Eu vou repetir esses sintomas para que você tenha, até que você anote no seu caderninho, para que você não esqueça. Algo interessante que você possa fazer é não somente ouvir, mas também anotar tudo aquilo que está sendo falado. Então eu vou repetir os sintomas para que você possa anotar no seu caderninho, na sua agenda. Os sintomas apresentados durante estes episódios são palpitações, tontura, sudorese, dispneia, medo de ficar louco ou perder o controle e outros de menor incidência, como dor no peito, sensação de irrealidade, parestesias, arrepios, sensação de desmaio e tremor, tá bom? O pânico tem sido categorizado de diversas formas por diferentes autores. Um desses autores, o Barlow, ele sugere uma qualificação em termos de qualificação do transtorno de pânico em termos de esperado e sinalizado em 4 combinações. Então vamos a elas. Sinalizado e esperado, 68%. Ou seja, neste caso, a pessoa relata que em determinado local ela sabe com certeza que vai ter um ataque. Então a pessoa, quando ela tem certeza, ela tem certeza que vai ter um ataque, é porque ela já teve esse ataque lá atrás, né? Ela já passou por isso lá atrás, então ela já sabe exatamente os sintomas, o que vai acontecer. Então são situações iguais ou então parecidas, né, que ela passou lá atrás, que ela está passando de novo, vivenciando de novo. Algo parecido, que ela sabe que por ser parecido ela vai ter novamente o ataque de pânico. Por isso a questão do sinalizado e esperado, tendo a certeza de que vai acontecer. O sinalizado e não esperado, que acontece em mais ou menos 18% da população, das pessoas, ou seja, a pessoa relata que em determinado local ela não poderia saber com certeza se teria ou não um ataque. Então, por ela não ter passado por esses ataques antes, então ela não vai ter certeza de que por estar passando por uma situação igual ou parecida, ela vai ter o ataque. Isso ocorre em 18% da população. O não sinalizado e o não esperado, que acontece em 12% da população, né? Nesse caso, as pessoas relatam que os ataques surgiram do nada, ou seja, na maioria das vezes são as pessoas que têm o primeiro ataque de pânico, né? Que surge do nada, está acontecendo e acaba passando por isso, né? Surge do nada. E o não sinalizado é esperado, que são 1,4% da população e das pessoas, que o relato das pessoas com esses tipos são de que elas não sabem quando vão ter um ataque, mas que vão ter. Um dos principais modelos cognitivos usados como explicação para esse transtorno, para observação sobre os padrões de pensamento, são os pensamentos catastróficos, característicos dos clientes com pânico, né? Clarke já falava sobre isso em 1986. Ele falava sobre um dos principais modelos cognitivos usados como explicação para que aconteça os ataques de pânico, os transtornos de pânico, partiu de algumas observações de padrões de pensamentos catastróficos característicos, né? A maioria deles acredita que algo muito ruim está acontecendo com eles e que realmente morrerão em consequência dos ataques. Então esses são os pensamentos catastróficos, né? A pessoa ela pensa que na maioria das vezes ela acredita que algo muito ruim está acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo, mesmo que não seja tão ruim assim, mesmo que não seja muito ruim assim, mas as pessoas acreditam que algo ruim está acontecendo, que elas morrerão por conta desse algo ruim, muito ruim, que elas acham que está acontecendo. Os indivíduos experienciam ataques de pânico porque elas têm uma tendência persistente em interpretar
uma variedade de sensações corporais, corriqueiras como catastróficas, e em reagir exclusivamente a elas. Isso é interessante. São sintomas que a gente sente corriqueiramente, né? Que a gente sente na maioria das vezes todos os dias, ou é algo corriqueiro, mas que é algo persistente, né? E acaba sendo algo um pouco mais forte do que o normal. E aí as pessoas elas interpretam essas sensações corporais, né? Corriqueiras como catastróficas, como algo muito ruim, como algo que vai me fazer morrer, como algo que vai fazer com que eu não tenha controle mais das coisas, né? E que vai me trazer pensamentos catastróficos. A hipervigilância, por exemplo, a hipervigilância e certas formas de evitação tendem a contribuir para a manutenção do quadro, né? Outra característica, algo que a gente pode dizer também sobre o transtorno do pânico que é caracterizado por crises de ansiedade repentina, intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar. É aquela questão da ansiedade generalizada que nós falamos no outro vídeo. A ansiedade generalizada, que vai trazer sensação de medo e mal-estar, acompanhado de sintomas físicos, né? Essas crises elas podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durante em média de 15 a 30 minutos. Então, esse pânico, né, transtorno do pânico, ela pode acontecer em qualquer lugar, ela não escolhe. Assim, em casa, no trabalho, igreja, serviço, grupo de trabalho, qualquer lugar. Essas crises de pânico elas podem acontecer e elas duram em média entre 15 e 30 minutos, tá bom? Os ataques de pânico acarretam intenso sofrimento psíquico com modificações importantes de comportamento devido ao medo de ocorrência de novos ataques, né? Ou seja, eu já passei por um ataque, então com medo de passar por esse ataque novamente, então vou ficar apreensivo, né? E vou fazer algumas modificações no meu comportamento para que eu não passe novamente por esses ataques, para que eu não passe novamente por isso. Então isso vai ocorrer uma mudança drástica. Outra questão que a gente pode abordar é que o transtorno de pânico pode ter origem em situações extremas de estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou morte na família, experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos e sequestros. Pessoas cujos pais têm transtornos de ansiedade são mais suscetíveis ao desenvolvimento. Então, são algumas situações em que o transtorno pode acarretar o transtorno, estopim para que pode acarretar o transtorno, tá bom? E o tratamento do transtorno, o tratamento combina medicamentos antidepressivos e ansiolíticos com psicoterapia e deve ser conduzido por médico psiquiatra. Sua duração vai depender da intensidade da doença, podendo variar de meses a anos, sendo que se trata de um problema que pode ser controlado, mas para o qual não existe a cura completa. A psicoterapia objetiva auxiliar o paciente no resgate da autoconfiança necessária ao domínio das crises através da consciência de si mesmo. Então, é algo que não tem cura, tá bom? O transtorno esse transtorno, o ataque de pânico, transtorno de pânico, ele não tem cura. O tratamento é com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos que só os médicos e os psiquiatras podem receitar, tá bom? Só os médicos e os psiquiatras podem receitar esse tipo de medicamento, que são medicamentos de tarja preta, então só eles podem prescrever esse medicamento. E a duração vai depender da ansiedade da doença, da intensidade da doença, né? Podendo variar por meses e até anos. Como a gente falou, não tem cura, tem tratamento. Então, dependendo da intensidade da doença é que vai durar o tratamento. E a psicoterapia ela vai fazer com que você tenha controle
tenha domínio sobre essas crises, controle sobre essas crises, né? Através do resgate da autoconfiança, do resgate do eu consigo controlar, eu sei que eu posso controlar, eu sei que eu consigo controlar, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Esse áudio para falar sobre o TP, transtorno transtorno de pânico, tá bom? Ou transtorno do pânico. Eu posso até ajudar a cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente e até a próxima, se Deus quiser.